Olá! O tema das vocações talvez seja uma das grandes contribuições do contexto da teologia luterana, coisas da Reforma, também para os nossos dias, para o nosso dia a dia, para a nossa vida, para a vida do cristão. Porque é uma doutrina, um ensinamento que faz com que a gente olhe para esse momento que a gente vive, para a vida que a gente tem, com os pés no chão. Mas, ao mesmo tempo, a gente pode dizer que as vocações elas acabaram ficando um pouco negligenciadas, ou é um ensinamento que foi um pouco distorcido do seu propósito, e é sobre isso que eu quero refletir com você, convidar a que a gente possa conversar juntos. Deixa eu dar um pequeno exemplo. Se você tem filhos pequenos, ou se você conversou já com teu sobrinho, afilhado, alguém, e você faz essa seguinte pergunta: o que você quer ser quando crescer? Qual é a expectativa da resposta? O que a gente espera que a criança responda? O que provavelmente ela vai responder? Olha, eu quero ser médico, eu quero ser um professor, eu quero ser um gamer, eu quero ser um jogador de futebol, eu quero ser um youtuber, enfim. As profissões que vão ter no futuro, elas são inúmeras e muitas talvez nem existam no contexto que a gente está. Mas tem um detalhe aqui que nos chama a atenção. Normalmente, a identidade, quem eu sou ou quem eu quero ser, está vinculado com um tipo de profissão, um tipo de atividade que eu vá desempenhar ou que eu vá fazer. Percebam que é muito difícil, talvez a nossa expectativa não espere que aquela criança diga: olha, eu quero permanecer fiel a Jesus, eu quero ser um cristão dedicado ao Senhor. Enfim, ou quero me dedicar tempo à minha família, à minha vida, junto com as pessoas que estão ao meu redor. Quero ser um cristão honesto, dedicado às coisas que fazem parte da minha vida pessoal, particular e até mesmo profissional. Percebam que, às vezes, a atividade, as coisas que eu faço, implica em quem eu sou. E talvez seja por isso que as nossas agendas estão cheias e a gente muitas vezes está sobrecarregado. Ou talvez isso explique porque muitos, quando se aposentam, ou às vezes infelizmente perdem o emprego, perdem um pouco do seu sentido de identidade. E agora, quem eu sou? Eu não tenho talvez algo a contribuir, talvez eu não tenha valor na sociedade, na família, na igreja, enfim, nos lugares onde eu esteja presente. A doutrina da vocação, ela tem a nos ensinar algo que vai conversar sobre esse aspecto e muitos outros, porque a nossa identidade ela não está vinculada com as coisas que a gente faz, mas por aquilo que Deus diz quem nós somos. E as vocações elas surgem por meio do batismo. O batismo como forma de a gente perceber e colocar o nosso valor no dia a dia da nossa vida. Pois bem, eu sou o pastor Matheus Schmidt, é uma alegria ter a sua companhia, a sua presença. Esse é um tema de muito interesse, que gosto bastante e gostaria de compartilhar com você também, nesses vídeos e nos próximos também. Se a gente fosse pegar, ou entender, ou organizar na seguinte perspectiva, né, todos os ensinamentos, as doutrinas principais da fé cristã, né, e fosse talvez fazer uma tapeçaria, algo, né, bonito, que fosse contemplar tudo aquilo que no fim fosse representar Cristo e sua igreja. Aonde que entraria a doutrina das vocações? Ela talvez seria aquele fio condutor que vai conectar todas essas imagens e vai fazer sentido para a nossa vida, o dia a dia. Tem um autor, Robert Kolb, ele é pastor lá da LCMS, lá no seminário também, ele é professor, e ele escreveu já um artigo já um pouco mais antigo, eu posso até colocar aqui no link dos comentários, caso vocês queiram se debruçar um pouquinho. Ele traz um pouquinho esse contexto, na época da Reforma, como as vocações elas eram percebidas ou entendidas, que talvez nem poderia ser percebido ou entendido como vocações por si mesmo, né? Até porque a maneira como as ações, as atividades eram feitas, elas estavam muito distorcidas. Por exemplo, alguns aspectos da vida religiosa eram tidos como mais importantes ou mais agradáveis a Deus do que talvez um serviço no dia a dia, como pai, como empregado, numa outra função.
Então, se eu quisesse estar mais próximo de Deus, ou fazer as coisas que mais agradassem a Deus, talvez eu teria que ser do clero, ir para o mosteiro, fazer algum tipo de atividade religiosa. E ali você teria um tipo de vocação. Você foi vocacionado para estar ali e agir dessa maneira. Não que as outras ações não fossem até importantes para a ordem, mas elas não eram colocadas no mesmo nível. E eu acho que esse aspecto ainda permanece também para o nosso contexto e para a nossa vida. Algumas vocações são melhores vistas do que outras. E no contexto da reforma, por exemplo, se um pai, uma mãe precisasse de ajuda, de atenção, talvez ele negligenciaria o cuidado familiar para ir para o mosteiro. Ou, muitas vezes, o próprio cuidado com filhos poderia ser visto como algo não tão especial e não tão importante como talvez servir dentro da igreja. Isso aqui eu estou trazendo pequenos exemplos para dizer que, nesse contexto, as obras eram algo que eram feitas para tentar ganhar o favor e o merecimento de Deus. Talvez visto nessa perspectiva do jovem rico. Senhor, o que eu posso fazer para merecer a salvação? E talvez, naquele contexto, ele estava esperando, olha, eu fiz tudo aquilo que era esperado a ser feito, mas o que falta ainda? E é nessa perspectiva que Lutero vem reverter, vem trazer uma nova reflexão sobre o tema das vocações. Ao identificar e ao se aprofundar na palavra de Deus, de que nós não somos aceitos ou salvos pelas obras, por aquilo que a gente faz, mas sim pela obra preciosa e perfeita de Cristo Jesus por mim e por você, as vocações ou as obras, elas não se tornam um peso, mas uma oportunidade de servir, de agir em amor ao nosso próximo, lá onde Deus nos colocou e nos inseriu. Então a gente pode voltar para a palavra de Deus, para os mandamentos, para as confissões e perceber como esse ensinamento do cristão, do Filho de Deus batizado e como essa identidade batismal conduz a nossa vida enquanto aqui estamos. Porque se a gente olha nessa perspectiva, os mandamentos, ele vai ter duas funções, ou pelo menos duas funções. Claro, quando a gente olha para ele, a gente percebe que nós somos pecadores e nós precisamos de Cristo. Mas, ao mesmo tempo, como filho batizado, eu olho para os mandamentos não como como um lugar onde eu busco ganhar méritos diante de Deus, ou pontos diante de Deus, mas eu vejo os mandamentos como oportunidade de servir. Tanto servir a Deus, como também servir ao próximo. Servir ao meu pai, minha mãe, as autoridades, servir a minha esposa, ao meu próximo, de uma forma dedicada diante da sociedade pela qual a gente está presente e que a gente vive. Esse fio condutor, ele vai ser percebido nas leituras bíblicas também. Sejam imitadores de Cristo, cuidem dos pequeninos, amem uns aos outros, andem em novidade de vida. E a gente vai perceber inúmeros textos. Qual que é a minha identidade como filho de Deus batizado? O que Deus me chama a viver e a fazer e agir como cristão? Não como forma de tentar a salvação, mas como forma de viver aquilo que Deus já nos deu. Como filho de Deus, como cristão amado e que tem a oportunidade de olhar para o próximo como oportunidade de serviço. Esse foi, então, um momento para que a gente pudesse conversar. Tem esse outro vídeo que eu fiz há um tempo atrás, que trata das vocações também, que é o ritmo da vida cristã. Pela fé em Cristo, em amor ao próximo. Que Deus possa abençoar e cuidar a vida de todos nós.